Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de Educação Religiosa 1, o segundo bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Fizemos uma visão panorâmica no primeiro bloco sobre o nosso país, mostrando o crescimento religioso do protestantismo, ou do povo evangélico, né? Eu gosto mais da palavra protestante, tá, irmãos? Só para deixar claro aqui. Evangélico hoje se vulgarizou, né? Você é evangélico? Somos evangélicos, é claro. Mas dentro da linha, nós somos mais protestantes, né? De uma linha mais conservadora. Eu prefiro ser chamado de protestante do que de evangélico. Não que evangélico esteja errado, tá? Mas, assim, né, só para se diferenciar mesmo, né, de que, não, esse grupo não participo, não compactuo e não fazemos parte. Eu prefiro dessa linha mais histórica, dessa linha mais reformada, dessa linha mais ortodoxa. E eu sei que, né, os nossos irmãos pentecostais raízes, hoje, graças a Deus, fazem mais parte desse grupo mais ortodoxo, né? Não culpem os pentecostais ou avivados pelos neopentecostais, tá bom? Não culpem. Neopentecostal, ele nasce do pentecostalismo, sim, mas a gente não pode culpar o movimento pentecostal por causa do neopentecostal, porque são ramificações que divergem, né? Pode ver, temos bons irmãos e boas igrejas pentecostais e que são conservadoras, ensinam a Bíblia. Podem ver hoje, a Assembleia de Deus, ela tem uma editora, meus irmãos, uma editora maravilhosa, tem publicado obras maravilhosas. Aqui no nosso seminário, nós usamos várias obras da CPAD. Por quê? Porque eles aprenderam, nasceram como um movimento pentecostal mais raiz, mas aprenderam que para que eles tenham saúde, eles precisam do ensino. E graças a Deus por isso, né? Tá bom? Então vamos lá, mesmo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre diferentes cosmovisões religiosas, ou seja, o que é uma cosmovisão, né? Então vamos lá. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Diferentes cosmovisões. Cosmovisão é a maneira como uma pessoa ou um grupo percebe, interpreta e entende o mundo, funcionando como um conjunto de crenças e valores que orientam a visão de vida, a filosofia e as ações. Ou seja, essa palavra cosmovisão, a sua definição é essa daqui que a Beatriz acabou de ler. Agora, percebam, irmãos, cosmovisão é para tudo, tá? Qual é a nossa cosmovisão do Oriente? Como que você entende, como você percebe, como você interpreta o mundo lá do Oriente Médio? Tem gente que acha que todo mundo lá do Oriente Médio é um homem-bomba, porque a gente só ouve falar dos radicais muçulmanos. Agora, quem são os radicais muçulmanos? É uma minoria, mas que eles fazem um barulho tão grande que eles acabam sendo vistos como se fosse a maioria, e não é verdade, né? Dentro dos muçulmanos, os próprios muçulmanos não compactuam com os radicais, só para vocês terem uma noção, entenderam? Então, cosmovisão pode ser visto para tudo, tá? Pode ser visto para como entendemos um outro povo, como entendemos uma outra civilização, como entendemos algo da vida, né? Então, é um conjunto de crenças e valores que orientam a visão. Agora, percebam, se a minha cosmovisão ela é vesga, a minha leitura vai ser como? Vai ser vesga. Concorda? Se eu tenho uma cosmovisão míope, a minha leitura da vida vai ser míope. Se eu tenho uma cosmovisão radical, eu vou enxergar tudo com base no radicalismo, concorda? Então, cosmovisão é uma palavra que abrange tudo, mas é importante, quando a gente está estudando, a gente tentar compreender como é o outro, o que ele pensa, como ele enxerga, como ele percebe, porque aí a gente faz uma avaliação melhor, tá bom? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa definição? Tranquilo? É uma palavra muito usada nas faculdades, né? Então, quem não fez ainda a faculdade ou não teve o acesso, não tem problema. Por isso que a gente está aqui utilizando termos que
são mais usados, né, numa faculdade. Pode continuar para nós, Beatriz, por gentileza? Segundo ponto. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições que detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos. Movemos e possuímos nosso ser. James W. Sire. Aqui já seria uma definição do James, eu achei muito interessante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, olha só. Uma ideologia acaba sendo uma cosmovisão? O que vocês acham? Pode virar uma cosmovisão da pessoa, eu acho. Ela vai influenciar a cosmovisão? Vai. A ideologia, como a palavra já define, né, é uma ideia, é o que ele crê, ou como ele crê. No entanto, essa ideia, ela pode nortear todo um comportamento, concorda? Então, assim, é bem curioso, né? Tanto a palavra cosmovisão quanto ideologia, elas podem ser, eu diria, elas acabam estando um pouco próximas. Eu sei que elas são palavras diferentes, são conceitos diferentes, são ideias diferentes. A ideologia está mais voltada, como a própria palavra, né, se o radical demonstra, a ideologia vem de ideia. Qual é a ideia que está por trás daquele pensamento? A cosmovisão é mais uma avaliação de como eu enxergo, não necessariamente como eu creio ou como eu penso. A ideologia é o que eu acredito. A cosmovisão é o que eu percebo. É como eu interpreto. Por exemplo, qual é a minha cosmovisão dos ingleses? Se eu, por exemplo, tenho uma percepção muito boa da história da Inglaterra, do povo inglês, conheço, né, o Reino Unido, as implicações, os desdobramentos na história, como que tudo aconteceu, então eu tenho uma percepção de como eles são. Eu tenho uma cosmovisão de como eles foram, são, como agem, como pensam. Agora, a ideologia inglesa, ou seja, como os ingleses agem, como os ingleses pensam, quais são as ideias que norteiam as tomadas de decisões, conscientes ou inconscientes dos ingleses. A palavra ideologia ela está sendo muito usada nos nossos dias, né, por causa dessa polarização de esquerda contra direita, né? E querendo ou não, principalmente por causa da esquerda, né? Porque a ideia do movimento de esquerda ou do movimento chamado woke é um movimento repleto de ideologias, né? Então, assim, é uma palavra bem curiosa. Agora, a ideologia também pode ser vista como algo com relação às religiões, tá, irmãos? Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta sobre essa definição aqui do James W. Sire? Não? Tranquilo? E aqui, por último, irmã Beatriz, por favor. Não existem fatos ou dados neutros. Tudo é relevante, né, irmãos? Tudo acaba sendo um fator determinante. E aqui, meus irmãos, tomem muito cuidado, tá? Dentro de tanto um apanhado de cosmovisão como de ideologias, percebam que uma das estratégias de quem domina, isso vale até para a religião também, é você persuadir com ideias e com informações sempre manipulando, né? Então, um dos professores lá do STBnet, o professor Sérgio Mascarenhas, certa ocasião, enquanto ele nos ensinava, ele disse uma coisa muito interessante, que ele disse assim que quando as notas falsas estão em grande circulação, as notas verdadeiras são colocadas em xeque-mate, né? Se eu digo uma mentira agora, e se eu fico reprisando essa mentira sistematicamente com vários aliados, e aqui eu digo políticos, empresários, mídia,
grupo de professores, se eu fico repetindo essa mentira por várias frentes, chega uma hora que a mentira passa a ser verdade. E as verdades, que são minorias, são colocadas em xeque-mate. Porque as pessoas, elas acabam aceitando a mentira como uma verdade. Interessante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós, servos de Deus, a gente precisa estar muito convicto do que a Bíblia diz. Porque nós descansamos na certeza da Bíblia. Deus disse. A palavra de Deus fala. Ou seja, a gente descansa nisso. Já já a gente vai entrar aqui nas questões da pós-modernidade, vai ficar mais claro isso, tá bom? Mas por isso que a verdade de Deus, e ela é questionada o tempo todo, porque na hora que você consegue dizer que a verdade de Deus, ela não é absoluta, ela é relativa, aí você macula a essência da verdade. Interessante, não? Tá bom? Vamos lá, próximo ponto. Agora a gente está olhando agora não para cosmovisão política, não para cosmovisão brasileira propriamente dito, mas para cosmovisão religiosa brasileira. Tá bom? Falamos do Brasil no primeiro bloco, da nossa nação, da quantidade de pessoas. Agora a gente vai olhar um pouco como que um religioso pensa, o que ele acha. Então, leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza. Cosmovisão católica. A salvação ocorre pela cooperação entre fé e amor. A salvação é recebida de forma mecânica. Fé e razão são colocadas em oposição. Visão hierárquica e dualista da criação. Outros mediadores assumem o lugar de Cristo na redenção da humanidade. Né? Aqui, o católico, querendo ou não, nós não podemos falar que eles não pregam amor e que eles não pregam a fé. Isso é mentira, eles pregam. Mas podem ver que a salvação para eles é mais um gesto de trabalho, de fé e de amor do que a salvação pela graça, não é assim? O católico tem um pouco disso na sua essência. Pode ver, ele faz obras. E fazendo obras é como se ele estivesse dizendo, estou sendo salvo. A ideia da salvação pela graça não é tão difundida para eles. A ideia das obras é mais, né? Pode ver que a salvação ela é recebida de forma mecânica, né? Eu não sei se vocês foram católicos, mas podem ver que dentro do catolicismo, inclusive nós aprendemos no módulo anterior, como a Miriam até lembrou, né, Miriam, sobre a igreja na matéria de eclesiologia, quando nós falamos sobre os sacramentos, lembram? A salvação ela é recebida de forma mecânica, porque dentro dos critérios de um bom católico, você precisa fazer parte do sacramento da missa, né? Você tem que ir no sacramento da missa. Se você vai à missa, é que você está na igreja verdadeira. Se você está na igreja verdadeira, você está salvo. Então, está tudo bem. É mais mecânico, né? É uma coisa como se fosse uma prática, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre essas questões, né? Eu sei que agora, recentemente, o Papa Leão XIV deixou bem claro sobre a redenção em Jesus e não em Maria, mas eu não sei se vocês acompanharam, deu um bom debate nas redes sociais essa questão, não foi? Vários padres questionando, falando, outros afirmando a leitura do Papa, mas também puxando a brasa para Maria, né? Notaram? Vocês acompanharam um pouco ou não? Um ou outro mostrando que... então, eu tive, como estudioso, né, eu acompanhei bastante, deu bastante comentário, e assim, né, a gente tem que orar bastante pelos católicos, irmãos, para que eles se voltem para a Bíblia, e que eles realmente... que Deus possa abrir os olhos, né, deles. Essa é a minha oração. Eu acredito que um dia Deus pode fazer uma grande obra em todos os católicos no Brasil e no mundo, viu? Tá bom? Então, assim, essa é a minha oração, porque eu fui um católico e eu posso dizer, irmãos, que eu aprendi muitas coisas boas do catolicismo. Se eu falar para os irmãos que eu não aprendi, é mentira. Eu aprendi, sim, eu aprendi o valor da fé, o valor do respeito, do amor a Deus, de uma devoção. Só que no meio de tudo aquilo que era bom também vinham aquelas práticas que são os dogmas católicos,
que são, né, eu diria, os desvios doutrinários que, ao mesmo tempo, também me prejudicaram, porque a gente acha que está fazendo o que é certo, mas quando Deus abre os nossos olhos, a gente vê que aquilo era um engodo, né? Então, tudo bem? Alguma pergunta sobre essa cosmovisão católica? Algum acréscimo? Querem fazer alguma menção? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Percebam, irmãos, evangelizar um católico, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Evangelizar um católico é fácil ou é difícil? Sejamos honestos. O que vocês acham? Difícil. Você acha, Fia? E os irmãos acham difícil ou fácil? Depende do católico. Depende Se do for católico. se for um católico praticante, pode esquecer. Oxo, né? Se Poxa. for aqueles mais antigos que não troca nem remédio genérico pelo outro, porque tem pessoas que é assim, né? Não troca. Na farmácia tinha muito isso. Você foi pessoas que já fixaram na mente, né, a doutrina católica e não muda por nada. Nada do que você fala é mais como, não é nem uma crença, eu acho, é mais como uma ideologia mesmo. É uma ideologia. É uma ideologia, eles não têm. Olha, Agora, algumas pessoas mais novas, que são católicas, igual o Diego falou, que não são tão praticantes, elas têm a mente um pouco mais aberta, mas as mais antigas é difícil. Agora, deixa eu tentar explicar para vocês aqui meu ponto de vista, né, meus irmãos? Ter um diálogo com um católico, num primeiro momento, não é tão difícil. Mas na hora que a gente vai para certas bases católicas, aí se torna mais difícil. Porque eles têm ali como verdades absolutas, né? É o que Tomé disse. É o que o Diego disse também, é o que vocês... E aí quando entra, por exemplo, na questão de Maria como uma pessoa especial. Se o católico ele é um mariólatra, aí complicou. Mas não vamos pegar não só como uma mariolatria, mas quando eles olham, por exemplo, a igreja como a santa e única igreja, e que é a igreja verdadeira, que nem nesses dias, ouvindo um dos padres falando sobre a questão do pronunciamento do Papa Leão XIV, ele chegou a dizer assim, eu não me recordo o nome desse padre, eu acredito no que a Santa Igreja diz. E se a Santa Igreja, olha as expressões, se a Santa Igreja disse tal coisa, mesmo que tais pessoas digam o contrário, eu fico com a Santa Igreja. Em outras palavras, o que eles estavam querendo dizer? Que as palavras da Santa Igreja estão acima de tudo. E se a Santa Igreja, e ele concluiu, amanhã disser outra coisa diferente de hoje, eu vou ficar com a Santa Igreja. Olha só o peso que ele deu à tradição. E ali eu fiquei triste ao ouvir isso, porque você via que esse católico ele estava tão firmado à questão da tradição, e aqui é a tradição unida à magistratura, né? E ele desconsiderava o que os outros diziam, porque para eles o que importava era isso. Então, perceba, mas assim, o diálogo com o católico não é tão difícil, porque a gente tem a Bíblia como base, né? E aí, então, dá para a gente ter um diálogo. E o que eu queria dizer é isso. Pregar para um católico não se torna tão difícil, porque nós podemos ir a ele com a Bíblia. E a Bíblia pode ser ali o instrumento que vai levá-lo a compreender. Talvez, Beatriz, como você sempre foi, né, criada num outro contexto, seja mais difícil por isso, né? Eu cresci no meio do catolicismo, então, por exemplo, temos no catolicismo muitos pontos de contato, irmãos. Então é isso que facilita, entendeu? Agora, vamos lá para a próxima. Vamos continuar lendo aqui. Vocês vão entender melhor a diferença, por exemplo, já do espiritismo. O espiritismo dificulta mais, entendeu? Então, a influência do catolicismo na igreja evangélica. Vamos lá. Pode ler, Beatriz, por gentileza. A salvação ocorre pela cooperação entre fé e amor. A salvação é recebida de forma mecânica.
Outros mediadores assumem o lugar de Cristo na redenção da humanidade, exclusão do uso da razão, o que enfraquece a teologia e a ética e resulta em ações baseadas na premissa de que os fins justificam os meios, ênfase em métodos para o crescimento devocional e eclesiástico, transformação de pastores em classe sacerdotal. Então, aqui só, né, mostrando de que se nós não tomarmos cuidado com o catolicismo, a gente acaba trazendo do catolicismo várias práticas para o mundo evangélico, viu, meus irmãos? E não pensem vocês que a gente não está livre disso, tá? Porque se a gente não tomar cuidado, querendo ou não, fazemos parte desse meio, né? Então, é bem curioso que a gente tem que tomar cuidado sobre essa influência que acontece. Já que o catolicismo ele é dominante na nossa nação, e nós somos seres, querendo ou não, influenciáveis, nós passamos a ter também algo bem parecido com eles, com relação à salvação, com relação aqui à questão sacerdotal, com relação ao crescimento espiritual. Percebam, meus irmãos, muitos pastores, hoje até veio um obreiro aqui na minha casa, enquanto nós conversávamos, eu falava para ele sobre isso. Por que muitos pastores dizem assim, se você frequentar 7 cultos, a tua bênção estará garantida? Ou seja, dando uma ideia quase que mística, ou um crescimento devocional à questão da igreja. Tipo assim, quantos são os pastores que associam a campanha à bênção? Meus irmãos, Deus pode usar uma campanha para nos abençoar? Pode. Mas se a gente não tomar cuidado, a campanha vira uma motivação errada. Estão entendendo? Vamos lá, quantos são os pastores também que proíbem as suas ovelhas de terem contato com os outros irmãos? Então percebam que é quase como sacramentos, né? Estão entendendo? Tá bom? Então, se a gente não tomar cuidado, as práticas do catolicismo começam a fazer parte das práticas da igreja protestante. Estão muito próximas. E aí, quando a gente vai ver, a gente se perde. Vamos lá agora. Cosmovisão do Espiritismo. Lê para nós, Tomé, por gentileza. Alguma pergunta sobre o catolicismo, meus irmãos? Aqui não é religião de aulas comparadas, tá? Mas estamos abordando tudo isso para a gente chegar no ponto principal. Porque na nossa igreja vão entrar católicos, vão entrar espíritas. Agora, irmãos, também outra coisa. Tentem sempre ter um diálogo com qualquer religião sem ofender, sabe? É muito importante, meus irmãos, é muito importante. Não é porque nós acreditamos, e aqui eu digo isso em alto e bom som, acreditamos ser da religião verdadeira, ponto final. Eu não tenho dúvida disso. Que a gente vai ter intolerância ou ignorância com aqueles que não estão conosco. Vocês se lembram que há muitos anos atrás, o bispo da Universal chutou uma santa? Lembram disso? Vocês se lembram? Talvez a irmã Miriam vai se lembrar, porque eu lembro que lá no pregão, quando isso aconteceu, alguns irmãos meio radicais começaram a falar, tá certo, tem que fazer isso. E aí eu já comecei a silenciar os irmãos. Falei, não, tem que fazer isso não. A gente não tem que chutar nada que é dos outros, não. Por quê, irmãos? Guardem essa expressão. Cada religião tem os seus símbolos sagrados. E o que é um símbolo sagrado para um religioso? O símbolo sagrado para um religioso é praticamente a lembrança da sua fé, do seu Deus, das suas crenças. Então, no momento em que alguém vai lá e tem a estátua da Aparecida e chuta ela, eu estou pegando o símbolo sagrado daquela religião e estou tratando com descaso. Pastor Rai, mas lá no Velho Testamento, o rei, o profeta não destruía os ídolos. Vocês têm que lembrar que lá era uma monarquia teocrática. E nós não estamos diante de uma democracia teocrática. Estão entendendo? Nós não estamos. Nós não concordamos com nenhum tipo de religião, mas nós não podemos tratar com desprezo
humilhação quem pensa o contrário da gente. Isso é importante, meus irmãos, porque eu lembro que esse bispo fez isso, e eu lembro que era um culto de oração na nossa igreja. E lá na igreja eu falei, irmãos, não fiquemos fazendo guerras sagradas, porque senão a gente pode causar uma guerra. Eu lembro como hoje, meus irmãos, no nosso país, por causa de uma tolice como essa. Nesses dias que o bispo chutou lá a santa, pouco tempo antes, lá na Irlanda do Norte, eles lutavam contra a Irlanda do Sul, e eram os protestantes contra os católicos. Era guerra, meus irmãos. Percebam, por causa de uma tolice pastoral, pode acontecer uma guerra religiosa no nosso contexto. Vocês estão entendendo como é perigoso? Meus irmãos, eu não concordo com nenhum tipo de ídolo, e eu acabei no módulo anterior de falar sobre o ídolo de neopentecostais, que é o poste-ídolo de Mamon, que é o Deus do dinheiro, não falei isso? Que muitos protestantes adoram um ídolo invisível, que é o ídolo da prosperidade. Só que como nós não temos a figura, o ídolo visível da prosperidade, então parece que nós podemos se aventurar a isso. Não, o apóstolo João vai falar que a avareza é idolatria, o amor ao dinheiro. Depois Paulo vai falar, é a raiz de todos os males. Mas o apóstolo João, salvo engano, foi João, disse que o amor ao dinheiro é idolatria, ou seja, há um ídolo invisível. Então, eu estou falando dos ídolos que podem estar dentro das igrejas evangélicas. Agora, não é por isso que eu vou entrar dentro de uma igreja neopentecostal e vou chutar os irmãos, vou bater nos pastores. Vocês entendem, meus irmãos? Percebam como essa é uma linha muito perigosa. Então, eu estou falando tudo isso para vocês porque os símbolos sagrados não pertencem nem a um padre. Eu me recordo uma vez que o padre de Fábio de Mello, ele estava numa entrevista, não me lembro se era Danilo Gentili, era uma dessas, tipo Jô Soares, e aí alguém falou alguma coisa para ele, o entrevistador, e ele disse assim, não, eu não posso utilizar dessa, por exemplo, ou da batina, ou do ídolo, porque ali é um símbolo sagrado da religião católica, e eu sou um sacerdote católico. Olha o respeito que ele tinha com a religião dele. Dando a ideia, o símbolo sagrado é da igreja, não é meu. Eu trabalho para a igreja. Meus irmãos, e nós agora, porque somos de outra igreja, devemos lidar com respeito àqueles que pensam de forma contrária. Nós devemos falar tudo, irmãos. E aí, talvez você pense comigo, mas e aí, pastor? Eu não vou dizer as verdades de Deus, meus irmãos. Eu falo tudo e mais um pouco para aquele que eu estou evangelizando. Mas eu tento falar com o máximo de respeito. Se a pessoa me pergunta, falando, mas e o que eu estou fazendo é certo? Eu falo, não, não é certo. A Bíblia vai falar que atrás dos ídolos tem demônios. Irmãos, eu rasgo o verbo, mas eu vou na Bíblia, mostrando na Bíblia para a pessoa. Seja a religião que for. Que quem consulta o espírito de mortos pratica uma obra que, para Deus, aquilo é a coisa mais horrorosa. E mostro na Bíblia. Então, assim, percebam, nós não precisamos dourar a pílula, mas precisamos ser respeitosos. Porque muitas vezes a gente, em nome de sermos boca de Deus, a gente pratica a humilhação alheia. E não é isso que a gente tem que fazer. Vocês estão entendendo? Olha como a linha é muito tênue, olha como o divisor de águas é muito tênue. Estão entendendo? Tá bom? Pode perguntar, minha irmã Sônia. O ensino, né, com amor, é exortar o outro, né, com amor. Isso faz parte, né? Deve fazer parte o tempo todo, irmão. Exatamente. É dizer, olha, lá na Bíblia, a Bíblia diz isso, mas então quer dizer que eu estou errado? Pela Bíblia você está. E aí a gente, sabe, mostra com carinho, com amor. Se a pessoa for rude, irmãos, aí a gente já para, não fica discutindo, não fica brigando. A gente, naquela hora, olha, eu não vim aqui para brigar com você, vim aqui para ter um diálogo. Mas assim, se preparem, irmãos, que a gente vai tomar pedrada, metaforicamente falando, mas pode ser até real. A gente pode passar por péssimos lençóis, porque as pessoas, vai acontecer isso, né? Tá bom? Mas a gente não pode ser desrespeitoso, né? A gente tem que seguir os passos de Jesus, tá bom? Tudo bem? A cosmovisão agora do Espiritismo. Lê para nós, Tomé, por gentileza.
A história é cíclica. A salvação ocorre pelas obras. O homem é bom. Não existe nenhuma dimensão de pecado original e pessoal. A revelação ocorre por meio da mediação de seres espirituais. Podem ver que todo tipo de espiritismo, irmãos, e aqui não são as aulas de religiões comparadas, tá? Quem estiver assistindo esse módulo e quiser se aprofundar mais sobre as religiões, nós temos o módulo que é Religiões Comparadas, já está nos meus canais e na página do seminário. Está tudo disponível para vocês verem. Então, todo o ramo do espiritismo, eles vão buscar essas mediações, essas ajudas de outros seres, de espíritos, né? Então, podem ver que a doutrina espírita, ela não está necessariamente só no espiritismo. A doutrina espírita vai estar, por exemplo, no budismo, a doutrina espírita vai estar também no hinduísmo. Muitas religiões, elas têm uma matriz espírita, recebem outro nome, mas a sua base, ela é praticamente espírita, tá bom? Muitas religiões espirituais, como as religiões que predominam no Japão e na China, têm um fundamento do espiritismo, tá bom? Continuando aqui. Influência do espiritismo na igreja evangélica. Agora, olha só, irmãos, a salvação ocorre geralmente para o espírita pelas obras, não é? Lembram? Você faz boas obras, porque aí, quando você reencarnar, você vai evoluindo, não é? Então, é por isso que você faz boas. Se você fez obras ruins, você, na outra reencarnação, vai sofrer. Então, percebam. Agora, vem cá. Estou falando sobre um tipo de espiritismo, por exemplo, mesa branca, mas temos umbanda, temos macumba, temos a quimbanda, temos várias ramificações no contexto africano e brasileiro, né? Olha só que interessante. Na igreja evangélica, a gente sofre algumas influências do espiritismo? Você acha que sim ou não? O que vocês acham? Quais, Sim. por exemplo? Quais? Sim. Quais? A das boas obras, né? O que mais? Além das boas obras, que vocês se lembram? Eu lembro quando ele recebe eles têm aqueles momentos de quando as pessoas lá se incorporam e às vezes na igreja as pessoas às vezes ficam rodopiando lá. É tipo o espiritismo, né? Da Umbanda, sabe? Lembra bastante, né, Miriam? Sem fazer juízo de valores, eu não concordo com isso, meus irmãos, mas assim, percebam, por que eu estou falando isso? Se eu dar uma coisa aqui bem sutil para vocês, o povo brasileiro, ele é místico ou não? Muito místico ou não? Isso é uma influência espírita. Isso é uma influência totalmente espírita. Se nós falarmos assim, domingo agora na nossa igreja, e fizermos uma divulgação muito grande nos meios de mídia tal, porque a gente vai fazer uma grande aula aprendendo a Bíblia, você acha que a igreja vai estar cheia? Vai vir pessoas da cidade? Não. Mas se a gente falar que vai vir uma pessoa que lê o futuro, vai estar lotado ou não vai estar? Não vai ter nem carro para passar, não vai ter lugar para... As pessoas vão... Se a gente começar a divulgar alguma coisa mística, enche. Porque isso está no tecido brasileiro. O brasileiro, ele é místico. Pode ver. Aconteceu tal coisa. Isso daqui eu tenho que fazer uma simpatia, não é assim? Eu tenho que tomar um passe. Eu tenho que... meu Deus do céu, estou soluçando. Molha aí a linha e gruda na testa da criança, não é assim? Isso tudo é influência do espiritismo. Eu me refiro, propriamente dito, a essas questões místicas, tá? Então, perceba que o espiritismo, assim como ele influenciou muito o catolicismo romano, que existem igrejas católicas que são, eu diria, praticamente quase que um culto afro. Podem ver que na Bahia a gente vê muito isso. Por exemplo, lá na Igreja do Bonfim, a figura do São Jorge, e não é diferente a influência do espiritismo na igreja evangélica. E quem foi que facilitou o espiritismo na igreja evangélica? Sabe quem? Os neopentecostais. Vamos lá.
sabonete ungido, a rosa ungida, o perfume, o lenço, o caminho de sal, isso tudo são práticas espíritas. O pastor vestido de branco, meus irmãos. Vestido de, parece um pai de santo. O que é isso? Isso dá uma maneira de dizer assim, poxa, naquela igreja é diferente das outras, eu vou, porque lembra lá de onde eu ia. Estão entendendo? Isso são práticas espíritas dentro da igreja evangélica. E aí eu pergunto para vocês, a gente precisa usar os instrumentos do maligno para ganhar os filhos do maligno? Se a gente precisa, então vamos lá para o carnaval, meu irmão. Vamos criar uma escola de samba e vamos lá tocar lá no meio do carnaval. A gente precisa usar as armas das trevas para ganhar os filhos das trevas? Percebam, meus irmãos, como a gente pode ser ludibriado sem ter um critério bíblico. Isso vale para tudo, tá, meus irmãos? Eu estou fazendo dando essas ênfases para mostrar que o espiritismo, ele infelizmente influenciou demais a igreja evangélica. E aqui estamos nós para reescrevermos a história. Tá bom? Deixa eu até fazer um elogio aqui aos nossos irmãos presbiterianos, viu? Os irmãos presbiterianos, em virtude do exagero das igrejas protestantes, principalmente pentecostais e neopentecostais, de ficarem ungindo tudo, eles pararam de ungir na igreja. Porque, irmão, vamos lá. A unção é bíblica ou não? É bíblica. Tá lá, Tiago fala. Mas avacalharam a unção ou não? Se vende unção de Israel, aí quando vai ver lá na igreja, tem um monte de azeite, galo, andorinha. E falaram que era o azeite de Israel. É nada de Israel. Não é nem de Portugal. É do Brasil mesmo. Então, percebam, hoje, se unge tudo, se unge cachorro, se unge gato, se unge casa, se unge porta, se unge criança, se unge canto da casa. Eu te pergunto, aonde está na Bíblia que tem que se ungir tudo? Estão entendendo? Então, percebam, algo bíblico se vulgarizou. E a igreja presbiteriana, eles se reuniram num Supremo Concílio e falaram o seguinte, não, a gente não vai mais ungir dessa forma. Se alguém precisar de ungir, o pastor vai na casa da pessoa e unge a pessoa que está doente. Ou se alguém estiver muito doente na igreja, no final do culto, procura o pastor. E eles tomaram essa decisão, eu achei até prudente, irmãos. Por que eu achei prudente? Porque é uma maneira de dizer, nós não somos que nem esses daí que fica ungindo todo mundo, mas não ensina a Bíblia. Porque fica lá 2 horas ungindo todo mundo e na hora de ler a Bíblia, lê em 5 minutos. Estão entendendo? Porque o povo é místico, o povo gosta da unção. Mas o que vai libertar a pessoa, meus irmãos? É o azeite na testa? É o azeite no cabelo? É o azeite na roupa? Ou é conhecer o Evangelho? Estão entendendo? Estão entendendo? Não estou sendo contra quem unge, porque na nossa igreja a gente unge, mas eu estou dando esse elogio à igreja presbiteriana tradicional, porque eu achei que eles foram prudentes. Estão entendendo? Tá bom? Miriam, eu só vou bloquear o seu som, porque ele está dando microfonia, tá? Pergunta, irmã Sônia. Pode perguntar. Não sei se está muito dentro do que a gente está estudando, mas sobre as fotos, né? Atrás a foto de fulano de tal ou roupa de fulano de tal para a gente poder estar orando. Então, a irmã está me fazendo uma pergunta, né? Isso. Vamos lá. Tem algum problema orar pelas fotos? Não. Tem algum problema orar pelas roupas? Também não. Mas qual é a minha motivação, muitas vezes, de orar por uma foto? Ou quais são as motivações de muitos pastores? No momento que eles olham a foto, eles já revelam. Eu estou vendo aqui. Tem um tranca-rua aqui, viu, irmã? Ai, irmã, tem uma pombagira no marido. Aí pronto, a mulher já está desesperada que o marido já não está dormindo em casa. Aí leva a foto do marido. Aí o profeta ainda fala que tem uma pombagira, pronto. Você vai fazer tudo o que aquele profeta diz. Estão entendendo qual é a motivação? Nenhum problema, irmã, orar pela foto, nenhum problema orar pela roupa. Mas e os exageros? Qual é o propósito?
propósito é místico, a gente vai chegar lá nos slides. Vocês estão entendendo como essa aula de hoje ela está saindo de um macro, né, sobre conhecer o povo, saber um pouco da nossa história, saber um pouco da quantidade de quantidade de crentes que estão, né, se convertendo, que qualidade, e agora a gente está indo para as religiões que a gente está inserida, e a gente, sem perceber, ou já percebendo, está se deixando levar, porque as pessoas gostam disso, irmã. Ora pela minha foto, ora... Eu não tenho... É bem simples de resolver essa questão. A Bíblia condena isso? Se a Bíblia não condena, a gente pode. Mas percebam que muitas vezes algo que começa sem má intenção vira uma prática onde a gente atribui àquilo um poder. Vamos lá. Só para responder, irmã. Teria algum problema a gente orar pelo copo d'água? Não. Vou orar e você vai tomar água e vai melhorar. Não. Mas você concorda que muita gente começa a atribuir um poder mágico àquela água ungida? Concorda? Só para você ter uma ideia, eu orava para uma anciã, de isso. Eu sempre ligava para uma anciã querida, e ela sempre falava, ora por mim, pastor. Tá bom. Aí um dia minha esposa falou assim, ela está botando um copo d'água. Minha esposa é muito viva, meus irmãos. Minha esposa é psicóloga, né, irmãos? Ela é muito viva. E ela falou assim, ela está com um copo d'água. Ah, amor, para. Pode perguntar, ela está com um copo d'água. Porque toda vez você tem que orar por ela. Ou seja, ela já estava atribuindo que a minha oração era especial e porque o que ela fazia tinha algo mágico. Aí eu perguntei, escuta, a senhora, toda vez que eu oro, a senhora tem um copinho d'água? Tem. E o que a senhora faz com o copo d'água? Ah, o que eu faço? Você nem imagina. Como eu sei que meu marido não vai tomar aquela água, porque a água é água benta, eu vou lá, boto a escada do lado da caixa d'água, e essa senhora, bem gordinha, viu, irmãos? Sobe a escada, abria a caixa d'água e jogava. Ou seja, ela falava, agora ele vai tomar banho com água benta, vai beber água, a gente vai cozinhar, eu quero ver se Deus não vai abençoar. Eu falei, pelo amor de Deus, minha senhora, não faça mais isso. Olha, ela podia ter caído da escada, ela é bem gordinha, viu, irmão? Bem gordinha. Pensa numa senhora bem gordinha, ela podia cair daquela escada, quebrar o pé, o pescoço, morrer, porque ela estava atribuindo. Olha só. E aí eu disse para essa senhora, eu falei, não, minha senhora, não faz isso. Se isso bastasse, eu ia orar aqui na represa de Guarapiranga. Ia lá, fazia uma reunião, todos os pastores... Está rindo, né, Beatriz? A gente faz uma oração poderosa e abençoa a água de São Paulo todo mundo se converte. E aí, é isso que vai converter? Perceba? Uma coisa que começa com uma boa intenção, num terreno místico, se perde. E o que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer que nem os pastores presbiterianos. Opa, vamos parar com essa prática. O nosso povo é místico. Se perderam. Algo que não teria problema virou uma celeuma. É de rir, né, Beatriz? Mas a expertise dessa senhora, né? Estratégica. Estratégica. Não entendi. Estratégica. Estratégia, né? Ai. Então, tome a leia para nós. Vamos correr agora, meus irmãos, por causa da hora. Ai. Influência do Espiritismo na Igreja Evangélica. Interesse obsessivo pelo sobrenatural, especialmente pelas questões ligadas à ação demoníaca. O diabo é culpado de todo desvio moral. Olha aqui, só uma pausa. Quantos são os irmãos que estão dando testemunho que falam que foi o diabo que pegou ele, o diabo que fez ele adulterar, o diabo que levou ele não sei o quê? Olha aí, ó. Questões sobrenaturais, desequilibradas. A gente bota a culpa no diabo, logo eu não tenho culpa. Né? É quase que uma ideologia evangélica, não é? Porque quando eu digo que o culpado é o sistema, o culpado são os empresários, o culpado são os bilionários, logo, eu não tenho culpa nenhuma, eu posso fazer qualquer arruaça, qualquer anarquia, porque a culpa é do outro. E isso é verdade? Não. Né? Então, olha a ideologia distorcida, né? Pode ler o 2 também, por gentileza. Superespiritualidade extrema e legalista. Qualquer dimensão lúdica é vista como pecaminosa. Tudo é proibido.
Só quem é capaz merece misericórdia e compreensão. Dando uma ideia, assim, quando fala aqui de lúdica, qualquer coisa, por exemplo, esportiva, que gere alegria, não, isso não pode, porque tudo que é belo, tudo que gera alegria, tudo que é bom é do diabo. Mas isso essa ideia é do inferno, tá, meus irmãos? Deus criou tudo bom, perfeito e agradável. O belo é de Deus, o lindo é de Deus, a verdadeira alegria veio de Deus. É que o diabo, ele distorce os prazeres momentâneos e pecadores, mostrando que o pecado é belo, o pecado, a alegria é dele, e não é verdade, né? Então, essa ideia super espiritualidade legalista, isso daqui nos adoece, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Como dizer que, por exemplo, a gente não pode sorrir, a gente não pode ter prazer na vida, não, não. O prazer Deus nos deu, a alegria Deus nos deu. Pode ver que a alegria é o fruto do Espírito, né? Tá bom? Então, continua para nós, Tomé. Cristianismo centrado no homem, a igreja torna-se um supermercado de milagres. Todo desvio moral, eu já li isso, não? Não, não. A culpa do diabo. ênfase em novas revelações espirituais. Aqui, o cristianismo centrado no homem, lembra? Você já deve ter visto isso. Porque aonde esse profeta vai, Deus vai com ele. Se o profeta tal for, tem cura. Se ele não for, não tem cura. Ora, é o profeta que leva a cura ou é Deus que cura usando o seu servo? Perceba, está tendo uma troca de valores ou não? Então, assim, isso é uma característica do que de uma pessoa que se sente melhor do que as outras. Eu tenho poder, eu sou o detentor do poder. Logo, se você estiver ao meu lado, você será agraciado. Se você não estiver do meu lado, você não tem graça nenhuma. Percebam a influência do espírito, dessa influência espírita, né? E podem ver que tem algumas igrejas, irmãos, que inclusive fazem guerras com outras igrejas. No dia que você veio para cá, Deus atuou. Porque da sua igreja, Deus não opera. Guerrinhas de deuses, né? Um terreno místico, né? Um terreno de magia, porque na minha igreja tem poder, na sua não tem. Essas coisas é o espiritismo da roupagem evangélica, né? Tá bom? Meus irmãos, a gente tem que respeitar todas as igrejas. Tem igrejas que Deus vai derramar mais graças no sobrenatural, como tem igrejas que Deus vai derramar mais graças no louvor. Tem igrejas que Deus vai derramar mais graças na obra, como tem igrejas que Deus vai derramar mais graça no conhecimento. Por quê? Porque Deus ele vai fazer o que ele quiser com o seu povo. Todas as igrejas e denominações são flores do jardim de Deus. Umas cheirarão mais, outras brilharão mais, mas cada uma cumprirá um papel. Agora, na hora que eu digo, eu sou girassol, eu sou a única que contempla o sol, e todos vocês não são mais nada, só porque são margaridas, ou quem sabe azaleias, a gente está desprezando o que Deus faz, tá bom? E esse terreno, né, de misticismo nada mais é do que o espiritismo, né? Pode ver, os neopentecostais estão em guerra entre eles. Por quê? Porque são falsos profetas, a grande maioria deles. A gente não está em guerra contra o outro irmão. A gente está, eu diria, tentando somar entre todos, né? Agora, vamos falar um pouco sobre o animismo. Já ouviram essa palavra, animismo? Não. Já ouviram a palavra... Tudo bem sobre espiritismo, meus irmãos? Respondeu, irmã Sônia? Né? A gente tem que tomar certos cuidados, né? Então, vamos lá aqui. Vocês já ouviram falar da ideia panteísta? Filosofia panteísta? O que é o panteísmo? O panteísmo é uma filosofia onde Deus está em todas as coisas, não é isso? Deus está no cachorro, Deus está na árvore, Deus está na terra, Deus está na pedra, Deus está em tudo. Então, essa é uma ideia panteísta. Eu pergunto, Deus está em tudo? Não. Ele é um ser, ele é uma pessoa que cria todas as coisas. Estão entendendo?
tudo é criação de Deus, mas Deus não está na árvore. Dando essa ideia mística. Sabe lá do Avatar? Vocês assistiram o Avatar? Do James Cameron? Aquela ideia mística de conexão com a árvore. Irmãos, agora deixa eu traduzir aqui, vamos abrir um leque aqui. Nós, seres vivos, estamos em total conexão uns com os outros e com a criação. Podem ver que a nossa composição veio da onde? Do pó. E para o pó vamos voltar. Mas o que é o ser humano, senão uma energia viva e ambulante num mundo que está em total mudanças, né? Tendo contato com outras energias. Aqui eu não estou falando de energias de forma mística, tá, meus irmãos? Eu tenho aquela cadela da polícia, sabe? A belga malinois, aquela cadela que os policiais têm. Meus irmãos, ela eu tinha 2 dessas cadelas, eu tenho uma, né, hoje. É uma cadela maravilhosa, mas ela tem uma energia, irmãos. É uma energia. Vocês já viram aquele desenho Tasmania? Sabe Tasmania? Quem cria a belga malinois fala que o belga malinois é uma pilha alcalina Duracell com Tasmania dentro. Meus irmãos, a minha cadela, ela tem uma energia, por isso que é usada no exército, por isso que é usada... É uma energia que impressiona a gente. É um cachorro para trabalho absurdo. Lembra muito aquele cachorro que é o cachorro pastor, né? Que é o pastor de ovelhas, Ai, meu pai, deu um branco. Healer. Hã? Blue Healer, acho que é esse nome. Eu acho que não, é o outro, irmã. Esse daí eu não conheço. Mas tem vários pastores, né? Tem aquele pastor que é um preto branco, que é um... ai, me deu branco, agora eu vou lembrar. Labrador. É outro. Tem um pastor que é pastor de ovelha. Tem uma energia muito grande, sabe? Border Collie. Border Collie, obrigado. Isso, Border Collie. Border Collie tem muita energia, porque ele é um cão de trabalho, um cão de chácara. Ele gosta de bicho, ele é muito inteligente. O belga malinois é parecido com o Border Collie, só que é um cão policial. É para defesa, para ataque, né? É literalmente um cachorro. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? A energia da minha cadela, ela sai assim do 8 por 80. Então, se ela está com medo, ela treme. Ela treme tanto que ela treme o corpo todo. Se ela começa a ficar com medo, dá dó, porque ela entra numa... Parece que ela vai desmaiar de colapso, irmão. Treme. Vocês já viram um cachorro que treme muito? Vocês não têm noção. Por que eu estou falando isso? Todo ser vivo tem energia. Tem uma energia da sua vitalidade. Então, dizer sobre a energia humana e mistificá-la é perigoso. Podem ver que nas religiões as pessoas começam a mistificar. Então, o panteísmo é uma filosofia que vai falar o seguinte, que Deus está em tudo. Nós não acreditamos dessa forma. Mas agora vamos ler o que é o animismo. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Está bloqueado o seu microfone, irmã Sônia. Animismo, o que é? Animismo é uma visão de mundo que acredita que pessoas, animais, plantas, objetos e fenômenos naturais possuem uma alma ou espírito. Dá uma pausa, por gentileza, meu. Só uma pausa. Então, percebam, o animismo relembra muito a ideia panteísta. Só que aqui, ao invés de Deus, vamos lá, Deus, o Criador, está em tudo, no animismo é como se fosse uma outra ideia. É como se tudo, a pedra, a árvore, o cachorro, tudo tem uma alma ou tudo tem um espírito. Então, é como se fosse uma criação onde muitos espíritos estivessem em interação. Estão entendendo? Isso é o animismo, tá? Vocês vão entender já qual é a proposta do animismo nessa aula. Vocês vão entender. Então, continua para nós, irmão, por gentileza. É uma crença na interconectividade espiritual do universo, onde todos os elementos do mundo material
são considerados como seres com consciência e agência, não apenas os humanos. Ou seja, então, já que todos os seres possuem uma alma ou um espírito, então todos os elementos no mundo material são também, de uma certa forma, seres espirituais que estão se interagindo. E por que estamos falando sobre isso, irmãos? Olha só, vamos para o próximo ponto aqui. Irmã Sônia, o seu áudio estava travando um pouquinho, não sei se é a conexão, então, leia para nós aqui o primeiro ponto de novo. Agora, a cosmovisão do animismo. Leia para nós, por gentileza. Vamos ver como está o áudio da irmã. Existe um Deus criador, mas este não se importa com tudo. Então, aqui, qual que é a cosmovisão? Que há um Deus criador, mas ele cria um mundo físico cheio de pequenos espíritos. Seria mais ou menos essa ideia. Que tem almas, que estão se interagindo. Então, eu vou pedir agora para a irmã Miriam ler, irmã Sônia, porque o seu áudio está picotando para nós. Eu não sei se está para todos os irmãos. Está picotando para vocês, irmãos, o áudio da irmã? Tá. Deve ser a conexão da irmã. Como a irmã é a que está mais distante da gente, né? Mas para a irmã, está chegando bem o nosso áudio? Ou está picotando também? Não, está bem. Isso, então, eu vou pedir para a irmã Miriam ler, e aí, quando melhorar, eu peço para a irmã voltar a ler, tá bom? Mas não tem problema, tem hora que acontece até aqui com a gente. Bom, pode ler para nós, irmã Miriam, aqui o 2, o mundo... O mundo é permeado por uma energia impessoal, que pode ser manipulada pelo xamã. Xamã, olha só, as religiões orientais, tanto do Japão, da Índia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, em que tem os xamãs, eles têm, ou seja, da religião shintoísta, eles têm o poder de pegar essas energias, essas almas e trabalhar com elas, ou seja, eles têm o poder sobre isso. Então, é como se fosse dado a eles isso, um poder sobre esses outros seres. Por isso que eles precisam fazer ali as suas rezas, as suas cerimônias, as suas oferendas, porque esses espíritos vão ajudá-los ou prejudicá-los. Podem ver que em muitos filmes, e principalmente filmes orientais, eles sempre vão dizer assim, vamos esperar que o mundo não nos puna, porque é como se fossem energias que punem os errados e abençoam os corretos. Eu não estou dizendo que nós pensamos assim, tá, meus irmãos? Eu estou falando que essas são ideias do animismo, tá? Agora, leia para nós o terceiro aqui, irmã. Miriam. Todos os elementos do universo possuem uma dimensão espiritual, uma alma ou consciência cósmica. E o 4? Existem muitos espíritos bons e maus que exercem influência ou controle sobre os seres humanos. Bom, então aqui, percebam que o animismo e o espiritismo, eles são muito parecidos, né? Em certa medida. Onde entra agora, onde a gente quer chegar é nesse ponto. A influência animista na igreja evangélica. Lembra daquela senhorinha que eu falei para vocês, bem gordinha, que pegava o copo d'água? Ela estava dando uma ideia animista, quase que uma força sendo gerada de bênção por causa de uma oração de um pastor num copo d'água. E aí aquele copo d'água agora tinha o poder de abençoar aquela família. Estão entendendo? Não é uma ideia mística que atribui uma força maior do que é? Estão conseguindo compreender? Deu para entender? Tudo bem? Então, leia agora para nós, Miriam, a influência do animismo na igreja evangélica. Olha só. A motivação deixa de ser adoração a Deus e passa a ser um momento da semana em que buscamos recarregar-nos dos bons fluidos vindos de Deus. Não precisamos nos preocupar com o próximo. Ou seja, qual é a ideia animista, muitas vezes, que está dentro da igreja? Eu fui para a igreja, recebi aquela paz, está ótimo, está bom.
Ou seja, é como se, não, agora eu recarreguei a minha semana para mais. Me entendam, irmãos, não estou dizendo que a gente não deve ir à igreja para se sentir bem, não é isso. Eu estou dizendo que cuidado com as ideias sutis e místicas, que a gente atribui a alguma coisa mais poder do que a Deus. Qual que deve ser a nossa motivação ao ir para a igreja? É para adorar a Deus. Naturalmente, Deus vai nos encher de graça. Deus vai nos revestir de poder. Mas se a gente não tomar cuidado, fique em paz, Diego, vai lá, Fiote. Se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba atribuindo ao culto um poder maior do que a Deus. Ou a oração e a unção do pastor, ou a imposição das mãos. Estão entendendo? Isso tudo não está sutil? Mas vocês percebam a influência que isso vai sendo gerada. Agora, isso, de uma certa medida, acontece ou não na igreja evangélica brasileira? Estão entendendo, meus irmãos? Leia agora para nós aqui, minha irmã Miriam, por gentileza. O ênfase na utilização de fetiches para focalizar a fé e o poder dos espíritos. ênfase numa verdade esotérica reservada apenas aos líderes religiosos. A criatura toma lugar do Criador ou funde-se com ele, cultos e ritos de possessão dos adeptos. Ou seja, aqui dando essa mesma ideia que falamos há pouco. Então, ficou claro para os irmãos que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar aqui, meus irmãos. Ó, deixa eu dar um testemunho para vocês rápido, agora para a gente fechar esse bloco aqui, para a gente ir para o último bloco. Olha só. Eu estava dando aula no seminário numa igreja muito boa, muito boa. Mas nessa igreja eles começaram a fazer uma estratégia de evangelismo, e nessa estratégia de evangelismo eles criaram o seguinte: 7 chaves da vitória. Então eles multiplicaram a igreja em pequenos grupos, e cada pessoa que ia numa daquelas reuniões ganhava naquela noite, naquela reunião, uma chavinha. Mas para a bênção deles se tornar completa, eles tinham que ir durante as 7 vezes. E ali, quando eu soube disso, dessa igreja, eu falei: pastores, cuidado, irmãos, cuidado. Porque se nós não tomarmos cuidado, as pessoas estarão indo nas nossas reuniões por causa da vitória, e não por causa do Cristo ressurreto. Perceba, parece bobeira, mas aquela chavinha vira um mantra, vira um objeto de adoração, vira um objeto sagrado, vira uma relíquia. Porque não, se eu for todos os dias e o pastor me der na primeira vez, na segunda, na terceira, na quinta, na sexta, eu vou obter a minha vitória. Eu te pergunto, e se Deus não realizar o que a pessoa espera? Ele vai se decepcionar com a chavinha, com o pastor, ou vai se decepcionar com Jesus? Estão entendendo como é perigoso? Eu sei que pode ser uma estratégia de podermos até esclarecer a pessoa, mas se a gente não tomar cuidado, uma ideia que é muito boa, o tiro sai pela culatra. Concorda? Se a gente for criar uma estratégia de evangelismo, a gente precisa ser muito sério nessa estratégia, porque senão a gente cria um grupo místico e totalmente envezado, achando que a gente está fazendo certo. E, de repente, a gente pulveriza essa ideia e, nos grupos, a ideia se perdeu totalmente. Tá bom, meus irmãos? Ficou claro que, muitas vezes, a ideia animista, não necessariamente na sua essência, mas de uma forma sutil, ela acaba entrando dentro de muitas igrejas. E percebam, olha o quanto nós, como pastores ou professores, precisamos tomar cuidado de ensinarmos apenas a palavra. Por isso que Paulo dizia a Timóteo: prega a palavra. A gente não tem que pregar a chavinha, o copinho ungido, a rosa ungida, o sal grosso, o culto da vitória. A gente tem que pregar a palavra. Amém? Tudo bem? Alguma dúvida? Deu para esclarecer? Alguma pergunta, meus irmãos? Irmãs? Não? E agora? Tem? Eu. Pode perguntar, pode perguntar. Pastor Rai, quando acontece assim, de uma mesma pessoa misturar várias religiões, por exemplo,
em questão do luto, ela crê mais em questão de tipo espírita. Em outras questões, ela crê mais como evangelho. Como é que fica essa questão? Cada pessoa vai, né? É difícil a gente dizer, né? Por isso, o que passa na cabeça de uma pessoa, sabe, Beatriz? Cada cabeça é uma sentença. É difícil o que uma pessoa crê, né? Pode ver, muitas pessoas elas vão crendo no que elas desejam, né? Então, por exemplo, eu acredito na filosofia oriental porque isso me parece interessante. Ah, eu gosto do catolicismo romano porque isso me parece interessante. Ah, eu gosto daquele ramo do espiritismo porque isso me parece interessante. Está entendendo? Então, é difícil a gente conjecturar com base nessas pessoas, porque é uma pessoa que ela acaba acreditando em tudo que ela quer. Então, não tem muito o que a gente fazer. Por isso que a gente deve explicar a Bíblia, né, Beatriz, para essas pessoas. E pedir para que Deus, e é nessa hora orar por elas, para que elas sejam esclarecidas. Agora, a cabeça de uma pessoa é muito complicado para nós, né? Porque não tem como a gente mensurar, né? Ou dizer, né? A gente vai esclarecendo pela verdade. Por isso que um dos caminhos mais saudáveis ao discipulado, e a gente vai chegar agora no último bloco, é o que? É o discipulado bíblico, Beatriz. É mostrar toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Porque mostrando toda a Bíblia, a pessoa vai tendo agora a verdade de Deus para que, quem sabe, faça um contraponto com aquilo que ela crê. Eu era assim, Beatriz. Por exemplo, eu gostava muito das religiões orientais, mas alguns pontos eu não gostava porque ia contra o meu cristianismo católico. Mas o que não ia contra, eu gostava. Então, dentro da minha cosmovisão da religião correta, eu ia pegando um pouquinho de cada coisa, sabe? Mas a Bíblia, para mim, era vamos dizer assim, minha base principal. Mas eu fazia uma bagunça, Beatriz, fazia uma salada. E graças a Deus que eu tinha esse apreço à Bíblia, e a Bíblia sempre ia sendo esse contraponto. Por isso que nós, Beatriz, como protestantes, quando perdemos a divulgação ou a proclamação do Evangelho, a gente perdeu tudo, entendeu? A gente cria uma religião humanista, né? A nossa igreja vira um grande clube, vira um clube, ou se não vira um partido político ideológico. Por isso que a gente tem que amar a Bíblia, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, porque ali ela vai dar respostas para todos nós, entendeu, filha? Jamais a gente vai ter o controle sobre todas as pessoas, sabe, filha? E a gente tem que orar pelas pessoas, né? Só isso, tá bom? Não sei se eu te respondi, mas espero ter te Sim, respondido, né? Porque é difícil, né, conjecturar sobre essas questões, né? Tá bom, meus irmãos, vamos para a última gravação, a gente vai uma gravação bem rapidinho agora, tá bom? Só para a gente finalizar. Eu gosto de deixar 3 vídeos, né? Eu vou parar a gravação aqui, tá bom? E já vou voltar em instantes, tá joia?